Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Segundo orienta o nosso evangelista Josiano, convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu vou retirar aqui, irmãos, o microfone, esse pedestal, que eu funciono melhor sem ele. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. Texto bíblico que o nosso presbítero Rony fez. Nós vamos voltar um pouquinho na história. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Amados irmãos, caros ouvintes da palavra de Deus, quando nós olhamos para este texto sagrado e começamos a refletir acerca da mensagem que Deus tem para falar ao nosso coração, em especial um culto como hoje, um culto de domingo, onde nós tiramos para refletir acerca do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Para que isso tudo acontecesse, Deus envia João para ser aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias. Quando nós voltamos para o início do Evangelho de João, a partir do capítulo 1, versículo 1, João agora nos faz viajar em um tempo da história na qual nós chamamos de eternidade passada, aonde nada ainda existia. E João inicia o seu Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus vivia em um estado de perfeição pleno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e em determinado momento da história, Ele agora decide criar a raça humana. E aí, escreve lá no livro de Gênesis, Moisés diz que Deus agora diz: haja luz. E quando Deus diz haja luz, a matéria passa a existir. Deus agora começa a moldar aquela matéria que Ele trouxe à existência. Começa agora a fazer separação entre terra e água. Começa a fazer a separação entre a escuridão e a luminosidade. Começa a criar os astros celestes. Começa a criar os animais, as ervas do campo. Produz tudo equilibradamente e perfeito. Quando tudo está pronto, Deus agora desce do céu, coloca a mão no barro, e até então tudo que Ele havia criado havia usado apenas o poder da sua voz. Ele havia dito haja luz e a matéria existiu. Ele ordenou que essa matéria se organizasse e, de acordo com aquilo que Deus havia determinado, a matéria se organizou e veio à existência aquilo que até então não existia. Mas Deus agora coloca a mão no barro e produz ali um boneco. E naquele boneco, a Bíblia Sagrada vai dizer que Ele vai soprar nele o fôlego de vida. O ser humano agora está feito completamente perfeito, em um lugar completamente perfeito. Não havia nenhum tipo de imperfeição física, não havia nenhum tipo de imperfeição psíquica, não havia nenhum tipo de imperfeição emocional. Era um estado pleno de perfeição. Todavia, Deus agora dá uma única ordenança a esse homem que Ele havia criado perfeito e havia colocado em um lugar perfeito. Disse: olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus olha, vê que ainda faltava alguma coisa para aquele ser humano, faz um sano pesado cair sobre Adão. De uma de suas costelas Ele agora produz uma mulher. E Ele olha para aquilo tudo que até então Ele olhava e dizia que era bom. E quando o homem e a mulher estão juntos, Deus olha e diz que era muito bom aquilo que Ele acabara de fazer.
Tudo estava perfeito, até que a tragédia acontece. A pior de todas as tragédias da humanidade. Pior do que todos os tsunamis que já aconteceram. Pior do que todas as guerras mundiais que ceifaram milhares e milhares de vidas. Pior do que qualquer catástrofe que você possa imaginar ou se lembrar. O ser humano agora peca. O ser humano agora desobedece. E com essa desobediência, existe agora uma ruptura entre esse ser humano e o seu Criador. A ponto da Bíblia Sagrada dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A ponto da Bíblia Sagrada deixar claro, se Deus olhasse do céu para a terra, Ele não veria um justo, nenhum sequer. Mas era necessário que a promessa de Deus se cumprisse. Deus agora começa a trazer a punição para o homem, para a mulher e para a serpente. Mas Ele vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 3, e versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Aquele ser humano que havia caído, que por conta de sua própria desobediência, havia agora e estava em inimizade contra Deus, porque não existe meio termo, ou o ser humano está em inimizade contra Deus, ou através de Cristo ele se encontra reconciliado com Deus. Não existe um meio termo, ou é ou não é, ou está em divisão, em separação, ou está reconciliado através do sacrifício de Cristo. E Deus começa a arquitetar, na verdade o plano já estava arquitetado, mas colocar em prática aquele plano de salvação. Após a queda do ser humano, chega o fim, aquilo que nós chamamos de dispensação da inocência. Se inicia no exato momento que o ser humano peca, a dispensação da consciência. O homem é expulso do jardim, e até o dilúvio foi esta dispensação. Entra em vigor a terceira dispensação, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa, a dispensação da lei, até chegarmos na dispensação que hoje nós estamos, dispensação da graça. Mas antes que essa maravilhosa dispensação chegasse, Deus agora, por causa do pecado do ser humano, simplesmente faz silêncio. 400 anos, período denominado de interbíblico, aonde não havia voz profética, aonde não havia alguém que falasse ali, autorizado por Deus. Deus simplesmente se calou. Algumas Bíblias mais antigas traziam folhas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, justamente simbolizando este silêncio. Mas esse silêncio chega ao fim. Esse silêncio agora se finda quando Deus agora levanta João Batista. João Batista agora se levanta como a voz que clamaria no deserto. Deus agora decide se manifestar mais uma vez e enviar o seu filho para cumprir a promessa que havia sido dita pela boca do profeta Isaías, porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus agora, para cumprir essa promessa, usa uma jovem por nome de Maria, de uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para enviar ao mundo o Salvador. Nasce então em Belém da Judeia, e o seu nascimento agora é anunciado de uma forma espetacular. Uma apresentação muito mais gloriosa do que os filhos da realeza.
Porque o evangelista Lucas, fazendo a narrativa destes acontecimentos, vai dizer que os pastores estavam no campo e de repente uma luz agora iluminou o céu durante a noite, e os anjos agora vinham e falavam para aqueles pastores: olha, não tem mais, porque aqui eu vos trago novas de grande alegria, e isso será para todo o povo, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A promessa agora já estava sendo colocado em prática. 8 dias depois do nascimento, Jesus agora é levado para a circuncisão, como ordenara Moisés. Jesus agora é levado para o templo para ser apresentado. É entregue ali pelos seus pais um par de rolinha e 2 pombinhos para que fosse oferecido. E Lucas também faz o registro, porque mais uma promessa se cumpre, uma promessa que Deus havia dado a um homem por nome de Simeão. Ele toma aquela criança nos braços, ele levanta aquela criança e ele vai dizer: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo Israel. Jesus agora cumpre tudo aquilo que havia determinado para ele até então. Tendo Jesus agora a idade de 12 anos, é levado para Jerusalém para participar da festa da Páscoa, assim como sua família fazia costumeiramente todos os anos. Festa essa que era por estatuto perpétuo para celebrar a libertação do povo do Egito. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós alcançamos de Deus essa vitória de sermos libertos do Egito, de sermos libertos do mundo, de sermos libertos do pecado. E hoje nós temos motivo de sobra para adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Porque agora nós somos nova criatura, porque agora nós vivemos uma nova vida com Cristo, e em nós mesmos não havia mérito algum, em nós mesmos não havia nada que fizesse com que Deus olhasse para nós e tivesse misericórdia. Era apenas erro, fracasso e tropeço, mas Deus olha com o seu olhar de misericórdia para mim e para você, envia o seu Filho Jesus para que hoje nós tivéssemos paz com Ele. O profeta Isaías, escrevendo o capítulo 53, ele vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje nós só temos paz com Deus porque Ele levou os meus e os seus pecados sobre si, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não sendo digno, Ele escolheu amar a mim e a você e nos dar uma nova chance. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Isaías vai dizer, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas Deus agora providencia um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos seguir. E todos nós que atentamos para esta tão grande salvação, temos esta alegria em nosso coração. O escritor aos Hebreus vai olhar e vai refletir acerca disso, e ele vai dizer: como escaparíamos nós se não atentássemos para esta tão grande salvação? Como nós teríamos uma chance diante de Deus se não fosse a misericórdia dele e o sacrifício de Jesus? Todos nós estávamos fadados a uma condenação certa e inevitável, até que Deus teve misericórdia de nós, até que Deus nos amou, mesmo sem a gente merecer, sem a gente ser digno, sem ter mérito nenhum em nós, e envia Jesus. E nós que estamos aqui somos felizes, porque não olhamos para o sacrifício de Jesus em vão, mas compreendemos que tudo aquilo foi para que nós tivéssemos vida hoje. Não é simplesmente uma história para ser retratada em um filme uma vez no ano, mas é algo para nós refletirmos todos os dias e dizermos: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia.
Senhor, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, porque eu olho para mim mesmo e não vejo nenhum ponto de dignidade diante de tudo isso que tu fizeste por mim. Nós precisamos estar conscientes do nosso estado de pecador, de necessitados desta tão grande misericórdia. Nós estamos hoje libertos do pecado. E várias pessoas precisam também alcançar esta libertação. Porque o pecado, amados irmãos, é uma prisão invisível. Ela produz no ser humano uma falsa sensação de liberdade. O ser humano bate no peito e diz: olha, eu sou livre, eu não preciso obedecer pastor, não preciso obedecer nenhum tipo de norma de igreja. Mas quando você vai olhar, o cidadão é aprisionado num copo de cachaça. Quando você vai olhar, o cidadão é aprisionado em um cigarro, é aprisionado pela prostituição, é aprisionado por toda espécie de vício. É uma prisão invisível. Produz no ser humano essa falsa sensação de liberdade. Por isso muitos não sequer tentam se libertar. Mas Jesus Cristo é a saída. Jesus Cristo é a porta que lhe conduzirá à libertação total. Muitas das vezes o ser humano envereda pelo vício, até mesmo por espécies de entorpecentes, e olha para um lado e para o outro e diz que não consegue se libertar. Realmente a porta para você enveredar por este caminho é muito larga, meu amigo, mas hoje eu lhe mostro a porta de saída, e essa porta se chama Jesus Cristo. A porta que liberta se chama Jesus. A porta da salvação, o caminho que lhe conduzirá ao céu, já está pavimentado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você só precisa tomar hoje uma decisão: aceitá-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Tudo que poderia ser feito já foi feito, o caminho já está pavimentado. Basta tão somente você olhar para esse novo e vivo caminho e enveredar por ele. Escolha a porta estreita, escolha o caminho da salvação que se chama Jesus. Jesus deixa bem claro isso, escrevendo em João 8,34: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não existe outra palavra. Se você está aprisionado em qualquer espécie de pecado, você é um escravo. Mas Jesus Cristo veio para que você tivesse vida, para que você fosse liberto. Conheça a verdade que é Jesus, e esta verdade irá te libertar. Só quem liberta o homem do pecado é Jesus. Somente Ele é o caminho que nos conduzirá à salvação. Somente Ele é essa verdade. Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não tem outro intermediário. Não existe um lugar aonde você vai purgar os seus pecados. A Bíblia Sagrada diz: após a morte segue-se o juízo. A escolha do destino eterno da sua alma é feito enquanto ainda há fôlego de vida. O caminho para a eternidade, ele é eterno e imutável. Depois que você iniciar a sua eternidade, não tem mais como modificar o caminho que a sua alma tomou. Você pode modificar o destino da sua alma hoje, mas depois que o coração parar de bater, depois que os olhos se fecharem, não tem mais como mudar o destino eterno da alma. Hoje você tem essa oportunidade de ouro. É a única decisão que você vai tomar aqui e vai ecoar diretamente na sua eternidade.
É quando você aceita Jesus, Ele modifica no exato momento que você aceita o destino da sua alma. Você precisa entender que essa decisão é uma decisão urgente. É uma decisão que precisa ser tomada hoje. É uma decisão que precisa ser tomada agora. Não existe outro caminho, não existe outra porta. Somente Jesus Cristo nos salva. Jesus agora, como falei, foi para Jerusalém participar da festa da Páscoa. Ao fim da festa, os pais de Jesus agora estão voltando para casa. E percebem que o menino Jesus não estava na caravana junto com eles. Não encontraram Jesus, procuraram. E 3 dias depois, encontraram Jesus no templo, assentado com os doutores da lei, e os interrogava. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus ia crescendo em graça e em sabedoria. E agora a gente entra na história de João. Paralelo a tudo isso que eu contei até agora, nasce uma promessa. Um homem chamado João Batista. Um homem que teve a oportunidade de sentir a presença de Deus ainda no ventre de sua mãe. Quando Maria vai encontrar sua prima Isabel, a Bíblia Sagrada vai dizer que a criança salta no seu ventre. A criança agora se agita, porque dentro da barriga da outra que vinha estava o Salvador do mundo. Diante da presença de Jesus, não tem como a gente ficar parado, ainda que esteja em desenvolvimento embrionário no ventre da mãe, a gente sente essa presença tão maravilhosa de Jesus. E se nós que estamos aqui hoje já temos o corpo completamente formado, nós podemos sentir essa presença de uma maneira maravilhosa, de uma maneira eficaz, e podemos conscientemente entregar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, tributar a Ele tudo aquilo que Ele é devido, porque é o único digno de receber honra, glória e louvor para todo sempre. Esse menino, essa criança, tinha a promessa de ser uma voz, de ser a voz que clamaria pelo deserto para endireitar os caminhos para a vinda do Messias. Porém, ele nasce e não imediatamente inicia o seu ministério. Ele agora vai viver nos desertos. Ele agora vai viver completamente distante da civilização. Mas a promessa que Deus havia feito para a vida dele estava de pé. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez na sua vida, mas a promessa está de pé. Ainda que no momento você ainda esteja passando pela fase do deserto, quando chegar o dia da promessa se cumprir, Deus irá fazer coisas extraordinárias acontecerem para que a promessa dele se cumpra. Muitas pessoas têm um chamado e muitas das vezes não têm paciência. Muitas das vezes acham que precisa se cumprir naquele exato momento que Deus prometeu. Mas aquele que tinha um chamado para ser uma das vozes proféticas mais importantes, agora vai viver anos e anos no deserto. Vai viver anos e anos completamente afastado de toda a civilização. Mas ele agora chega o momento que Deus agora o levanta, e ele agora é aquela voz profética que pregava às margens do Rio Jordão. E quando ele começa a pregar, quando as pessoas começam a ouvir a pregação de João Batista, eles agora saem de todas as localidades para ir até o Jordão, para ouvir a palavra que João pregava.
Demorou um certo tempo, mas a profecia de Isaías no capítulo 46 no capítulo 40 e versículo 3 se cumpriu. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas para o vosso Deus. João Batista agora começa a pregar, e não somente isso, começa agora a batizar para arrependimento de pecado. O ministério de João Batista cresce de tal forma que ele sozinho não tem mais condição de batizar aquela quantidade de pessoas que vinham até ele. Ele agora levanta cerca de 200 homens que estavam ajudando naquele trabalho. E a história vai dizer que ele chegava a batizar cerca de 5.000 pessoas por dia. E João não tinha uma pregação bonita como essa que a gente tem hoje, nos dias de hoje. João não era alguém que você olhava e ficava impressionado com a forma como ele se vestia. Ele não tinha uma sabedoria em palavras, ele não tinha a polidez total do seu idioma, mas ele agora vem com uma palavra de confrontação para aquele povo. E o que me impressiona, que apesar de ser uma palavra dura, apesar de ser uma palavra de confrontação, várias e várias pessoas vinham até ele. Diferente dos dias de hoje, quando há mensagem nesse estilo, muitas das vezes as pessoas resistem. Muitas das vezes as pessoas começam a ficar em posição de defesa, mas quando João pregava, todas as defesas daquelas pessoas se desfaziam. João não tinha um terno tão bonito como o do irmão Emerson Leão, mas ele se vestia com pelo de camelo, uma vestimenta de pelo de camelo, era cingido de um cinto de couro, e a alimentação dele não era tão regrada como a do presbítero Alberto, mas era gafanhotos e mel silvestre. Era isso que ele se alimentava. A pele queimada do deserto, imagine comigo. A pele dele não era uma pele macia, era uma pele de alguém que vivia no deserto, que vivia pregando. Não havia pavimento em paralelepípedos, nem muito menos em asfalto, como nós temos hoje. Era caminhando pelo deserto, e nas cidades era terra. Esta era a figura do pregador que vinha para endireitar o caminho para Deus. Essa era a imagem daquele que pregava, preparando o caminho para a consumação da maior promessa, que é a promessa da salvação. E a pregação dele era mais ou menos assim, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês cuidem em produzir frutos dignos de arrependimento, e nem venham presumir em vossos corações, dizendo: olha, nós temos por pai a Abraão, porque eu digo a vocês que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E eu digo mais: agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha, em verdade eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que está vindo aí, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno nem de desatar. Ele vai vir e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai derramar sobre vocês um batismo diferente. Tem uma coisa: ele é um pregador que ele tem uma pá na mão, e com essa pá ele vai limpar a sua eira,
vai recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele vai queimar com um fogo que nunca se apagará. Essa era a pregação de João Batista. E mesmo diante desta pregação, as multidões se aglomeravam junto a ele. E em um dia que parecia um dia como qualquer outro, aonde ele estava pregando como ele costumava fazer, ele agora olha para o meio da multidão que estava às margens do Rio Jordão, e ele começa a contemplar a salvação do mundo se aproximando. Ele para a pregação, imagina ele está pregando essa pregação aqui que está registrada, imagina ele pregando isso. Mas na hora, no meio da pregação, ele para e começa a olhar petrificado para a multidão que estava às margens do Jordão. E ele agora declara o versículo de número 29. João viu Jesus que vinha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Salvador do mundo, eis aí o Salvador da humanidade, eis aí a esperança de Israel, eis aí a nossa esperança, eis aí o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus agora vem se aproximando, pede para ele ser batizado. Ele diz: não, Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti. Me batiza, João, para que tudo que está profetizado se cumpra. Jesus veio para apagar completamente os nossos pecados. Até então o pecado era coberto através dos sacrifícios. Todos os anos era necessário repetir o mesmo rito. Mas João agora, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio para apagar os seus pecados, para rasgar a cédula que estava contra nós e pregar ela na cruz. A gente olha para a cruz, a gente olha para o sacrifício e diz: Senhor Jesus, muito obrigado. O salmista no Salmo 86 e versículo 5 vai dizer: porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Ele deseja perdoar os seus pecados. Não importa o que você fez no passado, o sangue de Jesus Cristo lhe purifica de todo pecado. A sociedade pode até virar as costas para você, alguém da sua família pode até querer lhe abandonar, mas Jesus está de braços abertos e lhe chama nesta noite: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, ele não enganou ninguém. Ele disse: olha, tem um jugo que vocês vão ter que carregar, mas tem uma coisa: esse jugo é suave e o fardo é leve. Você não vai precisar carregar o fardo sozinho. A presença do Espírito Santo estará com você e lhe ajudará a vencer todas as etapas da vida. João, escrevendo a sua primeira encíclica, no capítulo 1 e versículo 9, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quer te purificar. Ele quer escrever uma nova história com você. Isaías profetizando, capítulo 43, versículo 25: sou eu mesmo que apago as suas transgressões por amor de mim, e que não me lembro mais dos seus pecados. Ainda que alguém possa chegar e dizer: olha, fez tudo que não prestava e agora diz que é crente. Você bate no peito e diz: o sangue de Jesus
É o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Não é porque eu mereço, é porque a misericórdia do Senhor me alcançou. Tudo é graça e misericórdia. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1 e versículo 7: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão de pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Só basta você aceitar, está tudo pronto, está tudo preparado. Daqui a pouco vai ser realizado o convite, e não perca tempo. Não pense em nada sobre aquilo que irão pensar ou que irão dizer, mas venha se reconciliar com o seu Deus. Você foi comprado por alto preço. Não foi com coisas corruptíveis que vocês foram comprados, como ouro e prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Ele olha para o ouro e para a prata e diz: olha, diante do sangue de Jesus, tudo isso é desprezível, tudo isso é vão. O sangue de Jesus é o que é valioso. Aceite a Jesus. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A decisão que pode mudar a história da sua vida está em suas mãos. A palavra foi pregada, a reflexão deve ser feita por você. Aceite a Jesus enquanto